E nós vamos, claro, ficando mais uma vez nas mãos aqui, infelizmente, do Supremo Tribunal Federal, que legisla hoje no nosso país, faz as leis no nosso Brasil, né? Legislando, e também aplica, condena, executa e faz tudo no nosso Brasil. O Senado, mais uma vez, parado, né? Quintuplamente, mas aí nós vamos agora, já um grande jurista que você é, nós temos no Brasil o quê? Que a pena máxima para qualquer tipo de crime 35. é 35 anos. Você cumpre 2/6 da pena. Você pega o livro do Pavinato e lê ele, você abate na pena. Com 2/6 da pena você está em liberdade. Como que um Brasil desse vai para frente desse jeito? Me explica. Pois é, não vai. É um estímulo à impunidade. É uma fábrica de bandidos, isso uma sim. Fábrica de porque uma fábrica de bandidos. Para prender preliminarmente, você tem que ter elementos probatórios. É bem possível que ele tenha matado. Se você tem esses elementos, e um cara, me desculpa, que matou a enteada de 10 anos de idade, com 17 facadas... Do que ele é capaz, né? Se você vai falar que ele não é um perigo para a sociedade, o que é um perigo para a sociedade? Agora, é a Débora, que usa batom na estátua. Que vai lá e escreve Perdeu Mané, né? Ela pode escrever, ela escreve Perdeu Mané e pega 17 ou 18 anos de cadeia. 14 anos e meio. O outro fala em público e não dá nada. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo, meu irmão. Seja bem-vindo ao país da impunidade. Agora, o que me chama a atenção, meu irmão, é que ele poderia ter fugido, Mari. Sim. Ele poderia ter fugido, porque a demora foi tanta do Poder Judiciário de expedir um mandado de prisão contra o mesmo, que até agora não expediu um mandado de prisão. Esse é o terceiro depoimento, ele foi 3 vezes na delegacia. 3 vezes na delegacia. Hoje o carro passou por perícia. Só que o cerco se fechou para ele de uma forma que ele confessou. Não saiu nenhum mandado de prisão contra o mesmo. É bom deixar bem claro isso. Foi ele que confessou. E a partir do momento que ele confessa, o delegado fala, você está preso em nome da lei. Só por isso que ele foi guardado, porque pelo Poder Judiciário, Pavinato e Mari, até agora não foi expedido nenhum mandado de prisão contra o mesmo. A confissão, ela é a mais fraca de todas as provas. A gente tem a impressão de que ela vale alguma coisa por conta das coisas que estão acontecendo em Brasília. Mas a confissão, ela não vale nada se não tiverem outras provas. Sim. Só com uma confissão você não pode condenar nem prender ninguém, nem preventivamente no Brasil. Não pode. Porque a pessoa pode estar mentindo para proteger alguém. Essa é a ideia básica. Uma confissão só vale quando existem outros elementos de prova. Tinha impressão digital na faca, tinha outros elementos, tinha cabelo, tinha DNA na cena do crime. E esse tipo de homicídio que aconteceu hoje é um homicídio bárbaro, aconteceu contra criança, foi de uma forma violenta e tem todas essas outras qualificadoras. Essa investigação, ela vai nos trazer ainda muita coisa surpreendente. Porque dos crimes mais bárbaros que eu já analisei no Brasil, fazendo inclusive séries sobre os crimes perversos da história do Brasil, esse é um tipo de crime que pode, não estou dizendo que ocorreu, pode trazer revelações. Por exemplo, por que um padrasto mata uma menina de 10 anos? A mãe estava em casa? Não estava. A mãe não estava em casa. Tinha violência sexual? Não tinha violência sexual. O que é que aconteceu? Esse é o tipo de desgraça que quanto mais se investigar, mais se vai descobrir. Tá, Pavinato, uma pergunta que eu acredito que seja uma pergunta dos nossos ouvintes agora da Massa FM. Nesse caso, Pavinato, se até agora não foi expedido o mandado de prisão pelo mesmo, você quer dizer que ele pode sair a qualquer momento pela porta da frente porque não se trata de um flagrante? Não, se você só prende no Brasil por flagrante, que são 3 tipos. É o flagrante próprio, você chega na cena do crime, vê o sujeito cometendo o crime e fala, esteja preso, ou esteja preso. Ou, se você vê o criminoso cometer o crime, ele sai correndo, você corre atrás e prende. Ou um flagrante, que é um terceiro tipo. O cara cometeu o crime, saiu da cena do crime, chega à autoridade policial, pergunta para as pessoas quem era e algum tempo depois, pode levar até 1, 2, 3 dias, ele encontra essa pessoa conforme a descrição com os instrumentos do crime. São os 3 tipos de flagrante. Aí, um quarto tipo de flagrante
se você é ministro do STF, aí você pode prender em qualquer momento. Tá bom. Você esqueceu que se for juiz também é aposentado de maneira compulsória, tá? É aposentado de maneira compulsória, também não responde essa nada. É a penalidade. Essa é a penalidade pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? Que é presidido por membros do STF. Vinato, você ouviu essas informações vindas da Marcela aí? Não tá dentro do que nós falamos, né? Tá totalmente dentro, né? No final de 2024, aliás, o feminicídio ele estava dentro de um inciso do artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio, e no final de 2024 ele foi criado num artigo separado, né? Mas mesmo assim, mesmo com a pena de 20 a 40 anos, e ela tem 5 majorações de 1/3. Então, se a gente for pensar, vamos pegar 30 anos, 40, se a gente vai pegar 1/3 de cada um, nós vamos ter aí uma pena próxima a... Me façam as contas, por favor. É uma pena com quase 90 anos quase 90 anos de reclusão. Mas isso é importante para quê? Se a Constituição não deixa ficar preso mais do que 35. Nós temos vários casos. Isso é importante para o cálculo da... nós temos o caso da Suzana von Richthofen. O regime de progressão de pena. Por exemplo, se ele pegou 90, o cálculo dos 25% é sobre 90 e não sobre 35. Entendi. Né? Então, mas nós temos muitos casos aí que cumpriram 2/3 da pena e ganharam a liberdade. Por exemplo, Suzana von Richthofen. Exato. Um dos casos mais cruéis e covardes que eu já vi na minha vida. Nós temos o caso também daquele também que jogaram a criancinha de cima do prédio aqui também, sim, dos Nardoni, do caso dos Nardoni. Nós temos diversos casos. Fora os benefícios, né? Dia das Mães, seguinte, agora só na última sexta-feira, 3.200 presos ganharam liberdade aqui em São Paulo. Só no estado de São Paulo. 3.200 presos condenados que ganharam o direito de sair para curtir a festa junina, Pavinato. A lei de execução penal é de 84, a Constituição é de 88. Antes da Constituição, se você recebia uma quantidade de pena, você cumpria essa quantidade de pena. Aí o que acontece? Como o regime de progressão, a progressão do regime de pena, né? Fechado, aberto, fechado, semiaberto, aberto, ele permanece o mesmo, mas a Constituição ela limita. Houve durante muito tempo uma confusão. Você aplica sobre o máximo da pena que pode ser cumprida ou sobre o tempo da condenação. E aí houve uma reforma em 2021, se eu não me engano, 2022, da lei de execução penal. Então hoje você computa a progressão do regime da pena sobre o valor, o montante que você foi condenado. O caso da Suzana e do Nardoni ainda não havia essa mudança. Então eles se beneficiaram desse conflito entre a lei de execução penal, que é de 84, assinada pelo presidente general João Batista Figueiredo, e a Constituição, que vem em 5 de outubro de 1988. Então, enquanto isso, eles vão só modificando as leis, né, no nosso Brasil para beneficiar bandidos e canalhas e assassinos, e nós vamos, claro, ficando mais uma vez nas mãos aqui, infelizmente, do Supremo Tribunal Federal, que legisla hoje no nosso país, faz as leis no nosso Brasil, né? Legislando, e também aplica, condena, executa e faz tudo no nosso Brasil. O Senado, mais uma vez, parado, né? Senadores todos, nem todos, né? Não vamos generalizar, mas grande parte ali só assistindo. Também a Câmara Federal da mesma forma, e o povo brasileiro só se lascando. Infelizmente, essa é a realidade. Crianças sendo mortas, assim como a Larissa Manoela. Daqui a pouco... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas.
à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.